Olá, eu me chamo Luiz Ladama e sejam bem-vindos ao nosso boletim informativo de soja e milho, que a gente faz aí diariamente para vocês. E hoje, para falar sobre o dia 17/4, onde o mercado acabou fechando levemente em queda aí para Chicago na soja e no milho. Isso porque o mercado aguarda por um bom avanço nos números de plantio americano para soja e milho, mesmo com o período mais chuvoso na última semana. Além disso, é importante frisarmos que o mercado de soja e milho em Chicago na última semana subiu bem. Então é normal a gente ver um pouco de correção e realização de lucros, como vimos na sessão de quinta-feira. Assim como devemos lembrá-los que na quinta-feira não tivemos novas notícias com relação à guerra comercial, o que limita qualquer ganho ou perda relacionado a esse cenário. Então fique com a gente e acompanhe o fechamento do dia 17 e um pouco de como ficou a semana. A expectativa pelo bom avanço aí do plantio americano de soja e milho e também uma realização de lucro trouxe o mercado da soja na casa de 0,3% de queda, o que equivale a 3 cents. Dessa forma, o maio fechou a 1.035,75 cents. No caso do milho, a queda ficou em 0,36%, o que equivale a quase 2 cents de queda, com o maio fechando a 482,50. A B3 trabalhou praticamente inalterada, com queda na casa de 0,05 no maio e alta de 0,11 no julho. O maio então fechou praticamente inalterado a R$ 76,93. E olhando pelo cenário semanal na soja, nós acabamos tendo queda durante a semana de 0,6%. Lembrando que na semana anterior a soja subiu quase 6%, assim como o milho. E aproveitando aí que falamos de milho, o milho na semana teve queda de 1,63% na Bolsa de Chicago, que também acabou aproveitando para realizar parte dos lucros. O dólar na semana, queda de 1,2%. Aproveitou e trabalhou em volatilidade devido às questões das guerras comerciais orientadas principalmente pelos Estados Unidos, onde nós tivemos um mercado na última semana que flutuou 100% em cima da guerra comercial. Já no caso do milho na B3, queda de 3%. Isso vem ocorrendo devido às boas condições climáticas para o milho safrinha aí na última semana e também lembrando, a colheita dessa safrinha está começando a cada vez mais ficar mais perto, com algumas áreas sendo colhidas já em final de maio e também junho já começa a ganhar corpo com julho acelerando um percentual um pouco maior. Trazendo para vocês um pouquinho em relação aos prêmios, nós continuamos observando os prêmios cedendo aí no mercado. Caiu mais 5 cents no maio. O que mostra que mesmo com o cenário de guerra comercial, a boa safra na América do Sul, principalmente no Brasil, acaba sim pressionando os prêmios, principalmente depois dos bons volumes de venda nos últimos dias. E o dólar, como a gente falou para vocês, trabalhou praticamente a semana inteira em relação aí à questão comercial entre os Estados Unidos e os demais países, acabou tendo a quinta-feira pré-feriado de Páscoa com um fechamento negativo de 0,9%. A mínima a 5,8014, muito próximo do fechamento, a 5,8069. E o cenário aí de perda de força nos prêmios, leve queda em Chicago e uma queda um pouco mais acentuada no dólar, trouxe os preços em reais para baixo, onde no caso da soja, os preços caíram em torno de 0,5% até 1,5%. E já no caso do milho, o mercado continua estável. Isso porque o volume de ofertas ainda é pequeno e a entrada da safrinha ainda deve ser iniciada mais para frente um pouco, o que ajuda na sustentação de preços neste momento. Por hoje nós ficamos por aqui. O mercado que optou por uma realização de lucro em soja e milho em Chicago e também aproveitando uma boa incidência de avanço no plantio americano também na soja e no milho. Com isso o mercado acabou tendo essa leve baixa aí na quinta-feira, véspera de feriado de Páscoa. E assim ficamos por aqui. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.